Bom, agora vamos falar um pouquinho de ciência, os corpos celestes e a passagem do tempo. Então, há muito tempo, o ser humano utiliza os movimentos dos corpos celestes para medir a passagem do tempo. A mudança de posição da luz solar é uma das formas de medir as horas do dia em função do movimento de rotação da Terra. Então, por causa da rotação da Terra, a gente tem uma diferença na luz solar. E essa diferença que a rotação da Terra proporciona para a gente é a do dia e da noite, não é? Então, o Sol começa em um lugar de dia, depois ele vai ficando de tarde e logo a gente tem a noite. Então, por causa dessa rotação, a gente podia, né, e ainda pode medir o tempo. Quando conseguimos ver o Sol surgir no horizonte, notamos que ele nasce em um lado, e conforme as horas vão se passando, a posição do Sol se altera até sumir no horizonte do outro lado oposto. Veja a representação. A gente tem o nascer do Sol, que começa de um lado. Aí a gente tem o meio do dia, que ele fica bem lá em cima, e depois ele vai se pondo no outro lado oposto da onde que ele nasceu. Mas não é apenas a posição da luz do Sol que é usada para marcar a passagem do tempo. Alguns calendários antigos eram baseados na fase da Lua. Por exemplo, a tia fez uma pesquisa sobre os primeiros habitantes do Brasil, sobre os indígenas, e descobri que muitos deles utilizavam as fases da Lua também para medir para o tempo, né? Eles tinham conhecimento astronômico. Cada fase da Lua corresponde a um período aproximado de uma semana, e as 4 fases juntas somam 29 dias e meio. Esse período de tempo era conhecido como mês lunar. Significa que um ano lunar, isso significa que um ano lunar tem aproximadamente 354 dias. O calendário que a gente usa atualmente, que a gente adota, que agora que a gente usa, é o calendário do ano solar, o do Sol. Ele é baseado no tempo que a Terra leva para dar a volta completa ao redor do Sol. E como a gente já estudou na translação, esse ano solar, a volta completa que a Terra dá em volta do Sol, tem 365 dias e 6 horas. A unidade básica do calendário é o dia. Ele é o resultado da rotação da Terra ao redor de si mesmo, que dura 24 horas, que faz a gente ter o dia e a noite. Os 365 dias são Os 365 dias são divididos em 12 meses. Mas essa conta não é exata, porque restam 6 horas, que compõem um ano, né? 365 dias mais 6 horas. Para que o cálculo fique corretinho, a cada 4 anos a gente soma essas 6 horas e dá em mais um dia, resulta em mais um dia. Esse dia é acrescentado no mês de fevereiro. Quando o mês de fevereiro tem 29 dias, a gente chama o ano de bissexto. Então, de 4 em 4 anos, a gente tem um ano bissexto, que é quando fevereiro ganha mais um dia. Bom, a gente tem aqui o calendário de 2019. O calendário que mede o tempo, com base no movimento dos corpos celestes, precisa de pequenos ajustes. É por isso que os meses têm 30, 31, 28 ou 29 dias. Reparou que alguns meses, janeiro tem 31, fevereiro tem 28, às vezes tem 29, março tem 31, abril tem 30. Esse calendário foi composto em 15 de outubro de 1852, na ordem do Papa Gregório XIII. Bom, antigamente a única maneira de controlar a passagem do tempo era observando o Sol e a Lua, como a gente viu na outra página, né? Início do dia, quando ele está se nascendo em um lado, aí depois ele, no meio do dia, ele já está mais lá em cima, e depois ele vai se pondo, aí a gente vai sabendo o dia. Para marcar os dias, meses e anos, temos um calendário. Para contar as horas, a gente utiliza o quê? Um relógio. Antes da invenção do relógio mecânico, as pessoas utilizavam outros tipos de relógio. Um deles é o relógio de sol. Ele indica a hora pela sombra de um marcador.
À medida que o dia avança, essa sombra movimenta-se em posição diferente, indicando as horas. Olha esse relógio de sol que a gente tem aqui. Sabe, eu vou propor para vocês hoje, então, a gente construir. Vocês podem me entregar até o final da semana, sexta ou até mesmo na segunda, fazendo final de semana. Vocês vão construir um relógio de sol, tentar construir um relógio de sol, ir lá para fora, colocar um relógio de sol perto do sol, né? E grava para ti essa experiência. Vamos fazer essa experiência.